Capítulo 9.1 Uma tarde chuvosa de segunda-feira. Os membros do Esquadrão D da equipe de exploração de campo estavam escrevendo furiosamente o relatório da situação, finalizando-o em velocidade recorde e até mesmo enviando para aprovação com a identificação do líder do esquadrão. A razão? Um novato que concluiu uma história de fantasmas com tempo limitado muito rápido. O prazo não era para ser de 3 dias? Era. Sentados em frente ao novato no sofá, o gerente assistente e o supervisor Park colocaram lanches que eles tinham catado na sala de descanso. Eles trocaram olhares e assentiram. Finalmente era hora de fazer a pergunta corretamente. Então, como você saiu tão rápido? Oh! O novato pareceu hesitar por um momento antes de concordar, como se entendesse e responder calmamente. Eu acelerei o tempo. Ele está dizendo isso tão casualmente como se estivesse falando sobre o que comeu no almoço? Antes que pudessem reagir, o novato explicou lentamente o método que usou. Como havia um limite de tempo, pensei que deveria haver um evento que sinalizasse a passagem do tempo. Concentrei-me nisso. Ele explicou como usou a data de validade para disparar um alarme de tempo. Os superiores, que ouviam em silêncio, pensaram: ele é um gênio. De jeito nenhum vamos deixá-lo sair. O instinto e a lógica do novato eram afiados o suficiente para captar instantaneamente a essência da história de fantasmas. Suas habilidades eram perfeitas para a equipe de exploração de campo. Eles absolutamente tinham que garantir que ele não pudesse escapar, não, que ele logo pudesse se adaptar bem. Não sou eu que digo isso, mas bem-vindo ao esquadrão, Roy Dirnin. Você provavelmente vai me ultrapassar em breve e ser promovido a gerente assistente. Esse tipo de novato não aparece com frequência. Quando você tiver sucesso, não se esqueça de nós, e quando você ganhar aquele wish ticket, não deixe de vir se gabar disso. O novato parecia um pouco nervoso. Não, na verdade. O novato acrescentou, como se confessasse algo sério. Eu só queria sair rápido porque estava com medo. Desde quando alguém pode escapar de uma lenda urbana assustadora por estar assustado? Parecia o tipo de coisa que altera a mente que você só veria em uma sala de escape. Isso é humildade ou... Mas o novato permaneceu firme. Eu apreciaria um aviso da próxima vez. Eu quase desmaiei de medo. Você limpou tudo em 1 hora, e é isso que você diz? O novato, agora com uma expressão um tanto ambígua, disse: eu realmente pensei que ia morrer. Mentiras. Ninguém que realmente temesse por sua vida tentaria uma corrida de velocidade, estabelecendo um tempo recorde como um funcionário veterano. Isso é algo que nem mesmo os trabalhadores mais experientes ousariam tentar. Ainda assim, eles conseguiam entender seu sentimento de traição. Para ser justo, foi duro. Mesmo que fosse considerado seguro, ser jogado em um fenômeno paranormal sozinho não era algo para se levar de ânimo leve. E eles sabiam exatamente como confortar alguém naquela situação. Terapia no local de trabalho. A gerente assistente tomou um gole de café e perguntou: então, Roy, quanto você conseguiu? O dinheiro. Quanto você ganhou limpando-o? Ah, é certo. Ganhei 10 milhões de won. Isso mesmo. Limpar essa história de fantasmas da classe F veio com um prêmio em dinheiro. E o manual da empresa claramente dizia: ao concluir uma história de fantasmas classificada como Darkness, classe F, com o manual concluído, 50% de qualquer renda adicional gerada será concedida ao funcionário como bônus. @novelbin. Em outras palavras, se você ganhar dinheiro com uma história de fantasmas usando um manual totalmente documentado, a empresa fica com 50%. No entanto, novatos designados para sua primeira história de fantasmas estavam isentos dessa regra. Como eles são colocados em histórias de fantasmas comprovadamente seguras por inúmeras tentativas, a empresa não considera isso perigoso o suficiente para justificar pagamento de risco. O novato já tinha lido o manual, mas então... eles deveriam levar tudo, mas, fique com isso para você. Perdão? Depois que você está por aí há tempo suficiente, você aprende todas as maneiras de burlar o sistema. Como ele o limpou usando um novo método, eles poderiam alegar que não estava coberto pelo manual. Havia muitas brechas.
Receber um bônus enorme no seu primeiro dia de trabalho faria tudo parecer melhor. O gerente assistente e o supervisor Park compartilharam um sorriso cúmplice, aplicando um truque consagrado que ambos já haviam experimentado em primeira mão. Vamos lá, apenas fique com isso. Temos maneiras de lidar com isso. Na verdade, foram 20 milhões de won. Kim Soleun começou a suar frio, pois planejava embolsar metade dele. De repente, ele se viu com 10 milhões de wons extras que não conseguia explicar, sentindo-se ao mesmo tempo emocionado e um pouco culpado. Mas ele rapidamente se levantou para seguir seus superiores. Agora que você completou com sucesso a exploração sombria, é hora de acumular a coisa mais importante. Acumular, o quê? Pontos. O supervisor Park respondeu com um sorriso. Pontos de bem-estar dos funcionários. Asterisco, asterisco, asterisco. Era uma sensação de pura felicidade estar no meio de uma cidade movimentada em plena luz do dia. Mesmo sabendo que eu teria dificuldade para dormir com as luzes acesas esta noite, essa preocupação estava longe por enquanto. Talvez ter 20 milhões de won em dinheiro no bolso lhe dê alguma paz interior. Não importa o quão aterrorizante fosse a história de fantasmas, esta ainda era a Coreia do Sul do século XXI, uma sociedade capitalista. Finalmente sentei-me na minha mesa designada, liguei meu computador e acessei a intranet da empresa. Sentado sob luzes fluorescentes brilhantes em uma cadeira de escritório com suporte para a coluna, os eventos fantasmagóricos que eu tinha acabado de vivenciar pareciam uma mentira bizarra. Na minha mesa, havia alguns itens de papelaria surpreendentemente fofos e um lagarto de pelúcia com olhos grandes. Esta mesa parece usada, não é? Eu só podia esperar que o antigo dono tivesse ido embora abruptamente por ter ganhado na loteria. Como o shopping de assistência social já estava marcado, acessei-o rapidamente. Shopping de bem-estar dos funcionários da Daedreon Inc. Depois de inserir meu ID de funcionário para registrar, cliquei na aba Registro de pontos, conforme meus superiores me disseram. Selecione a série da história de fantasmas que você concluiu, digite seu nome e anexe o PDF. Eu fiz exatamente isso. 5 minutos depois. Funcionário Kim Soleun pontos acumulados, 100p. Incrivelmente, o processo de revisão foi concluído na velocidade da luz e meus pontos foram creditados. Então, completar um voo solo classe F lhe dá 00 pontos. Bem, apesar da experiência infernal, F-Class ainda era F-Class. Tentei não esperar muito. Ainda assim, ganhei pontos, então decidi verificar o que poderia comprar com 100 pontos. E então, logo na primeira página, fiquei surpreso. Um aspirador de pó robô. Os itens disponíveis eram melhores do que eu esperava. A maioria dos produtos com desconto especial custava em torno de 100 pontos, enquanto eletrodomésticos grandes de ponta, como aqueles que você compraria para uma casa nova, custavam em torno de 500 pontos. Além disso, os medicamentos não divulgados da Daedreon Inc. estavam sendo vendidos por cerca de 1000 pontos, incluindo itens avançados de supertecnologia, como poções de regeneração da córnea. Para contextualizar, seu famoso tratamento para queda de cabelo, que custava cerca de 500 mil wons no mercado, estava disponível aqui por apenas 100 pontos. Isso é realmente muito bom. Sentindo-me esperançoso, rolei os produtos. Agora era hora de verificar o item mais importante. Classifiquei a aba Produtos da empresa por um preço mais alto para ver o nome glorioso no topo. Bilhete do Desejo. A poção milagrosa que foi introduzida como benefício máximo para funcionários após sobreviverem a uma luta mortal. Seu preço era Bilhete de Desejo, 500.000p. Isso é uma piada? 500 mil? Eu tinha acabado de terminar uma história de fantasma e ganhei 100 pontos. 500 mil pontos. Teoricamente, mesmo se eu concluísse as classes F todos os dias sozinho, levaria 15 anos. Mas é claro que não seria tão simples assim. Não há como a empresa deixar isso acontecer. Não era realista pensar que você poderia limpar histórias de fantasmas da classe F todos os dias. Certamente haveria anomalias. É provável que eu seja forçado a participar de histórias de fantasmas de alto nível com meus companheiros de esquadrão. Espera, eles dividem os pontos entre os companheiros de equipe nesse caso? Vasculhei a aba de registro de pontos do shopping para encontrar o sistema básico de pontos para cada aula de história de fantasma.
Classe F, 100p. Classe D, 1.000p. Classe C, 2.500p. Classe B, 10.000p. Classe A, 100.000p. Classe S, revisão especial necessária. Além disso, havia bônus adicionais baseados em avaliações internas, que consideravam urgência, falta de informações prévias ou perigos extras. Então, se 3 pessoas estão em um esquadrão, e 3 pessoas resolvem uma história de fantasma juntas, você teria que passar pela classe B 150 vezes para ganhar pontos suficientes para o Wish Ticket? Eles estão loucos. Capítulo 9.2. Mesmo com uma história de fantasma de classe B, a taxa de sobrevivência de uma pessoa normal cai para cerca de 2%. Nesse nível, não importa qual escolha você faça, você vai morrer ou acabar pior do que morto. Se alguém digitar isso 150 vezes, é praticamente uma sentença de morte para um funcionário comum. Em uma situação tão insana, você teria que implorar de joelhos para não ser enviado. Histórias de fantasmas de alto nível em alta velocidade não são uma opção realista. Então, para aumentar minha taxa de sobrevivência, mesmo que um pouco, precisarei investir mais de 10 anos. Esta não é a história de um nobre em busca de vingança. No entanto, se a equipe de exploração de campo for o departamento mais rápido, as pessoas de outros departamentos terão uma chance ainda menor de colocar as mãos em um bilhete de desejo durante suas carreiras. Com tantos outros produtos atraentes no mercado de assistência social, muitos funcionários de outros departamentos provavelmente se conformaram com essa realidade e se contentaram com menos. Mas eu não. Meu objetivo é muito mais surreal e absoluto. Retornando ao meu mundo original. E eles esperam que eu sobreviva aqui por 15 anos? Eu morreria de um ataque cardíaco de estresse antes disso. Nem pensar. Eu precisava de um plano, de uma estratégia. Preciso descobrir em quais histórias de fantasmas devo entrar e quais evitar. Tive que equilibrar segurança e velocidade perfeitamente para acumular 500.000 pontos no menor tempo possível. Quando eu estava prestes a mergulhar fundo em uma contemplação séria, o supervisor Park me deu um tapinha amigável nas costas. Ei, você registrou tudo? O computador está funcionando bem? Sim. A propósito, os itens pessoais aqui. Ah, essa é a mesa do líder do esquadrão. Não é de se espantar que parecesse usado. Só não quebre o monitor. Sinta-se à vontade para usá-lo hoje, sem preocupações. Essa empresa é real? Deixar um novo funcionário usar a mesa do líder de esquadrão durante o dia é algo que uma empresa sensata faz? Pensando bem, nada aqui parece normal. Esta é uma empresa que produz poções jogando as pessoas em histórias de fantasmas. Manter este lugar nos padrões de um local de trabalho coreano comum do século XXI estava fadado a levar a choque após choque. Talvez uma pequena flexibilização das regras não faria mal. Ei, você fuma, Roy? Não, estou bem. Não segui meus superiores no intervalo para fumar. Em vez disso, olhei para a mesa em que estava sentado, respirei fundo e virei o teclado. Como esperado, havia um post-it colado embaixo. Líder de esquadrão Lee Jaeon 105105301. Identificação: Yong 1111. PW: Dida Flugox 111. É difícil criticar a falta de conscientização sobre segurança quando já vi tanto disso na empresa. Se ele é o líder do esquadrão, então isso significa que ele provavelmente é um chefe de seção. E, na verdade, há um certo site acessível apenas para chefes de seção e acima nesta empresa. Isso poderia realmente ajudar a esclarecer histórias de fantasmas de alto nível. Agora que eu tinha visto a meta absurda de 500.000 pontos, parecia algo que eu não podia deixar passar. Tudo bem. Vamos fazer isso. Resolutamente, entrei novamente no shopping de assistência social. Mas dessa vez não usei meu próprio documento de identificação. Identificação: Yong 1111. Senha: Dida Flugox 111. Tentei fazer login usando as credenciais do líder do esquadrão D. Senha incorreta. 1. Sem problemas. Eu esperava esse pequeno contratempo. Vamos ver. Clicar no botão a registrar mostra os requisitos de senha. É necessária uma letra maiúscula. Então,
se eu colocar a primeira letra da senha escrita no post-it em maiúscula, tornando o áudio da Flugox 11 e efetuar login? Sim. Bem-vindo, chefe de seção Lee Jaeon. Estou dentro. Eu discretamente ergui meus punhos sob a mesa em triunfo. Uma pequena celebração que você pode fazer em um escritório sem chamar atenção. Não que houvesse alguém por perto naquele momento. Agora, o que eu precisava encontrar nesta página era um tipo de link de phishing. A chamada loja alienígena. Em The Dark Exploration Records, havia algumas histórias de fantasmas alienígenas, e algumas delas envolviam extraterrestres tentando vender itens para terráqueos por meio de meios de comunicação bizarros. Eles não tinham a intenção de causar mal, mas vendiam coisas que eram perturbadoras ou perigosas do ponto de vista humano. Ainda assim, essas histórias de fantasmas tendiam a ser mais peculiares e até mesmo um tanto emocionantes. E, aparentemente, esses alienígenas tinham uma mentalidade um pouco empresarial. Eles queriam atingir clientes em potencial, então. Eles até incorporaram algo parecido com ransomware na intranet da Daedreon Inc. Somente chefes de seção e superiores podem ver o link de phishing de anúncios do shopping. Também me lembrei de como acessar aquele link de phishing. Enquanto você clica aleatoriamente no shopping, se você apertar o botão voltar 5 vezes seguidas. Clique, clique, clique. Bip. Novelbin. De repente, uma pequena mão verde apareceu no canto da tela do shopping. Uma mão esquerda pixelada, acenando como se quisesse chamar sua atenção. Um balão de fala flutuava acima dele. Desconto de apreciação do primeiro aniversário. 80%. Seu trabalho é chato? Clique. Você quer ficar mais forte? Clique. Quer itens legais? Clique. Isso é lixo. Parecia exatamente com aqueles antigos anúncios em banner da internet daquela época. Mas, surpreendentemente, se você clicar nessa coisa desajeitada, você seria levado, como num passe de mágica, da intranet para um site externo, abduzido para uma loja alienígena. Fiquei tentado a clicar imediatamente, mas aguentar. Em vez disso, cliquei com o botão direito e copiei o link, depois colei em uma planilha do Excel e tirei uma foto com meu celular. Os PCs da empresa registram tudo. Eu não queria deixar nenhum vestígio de que eu havia clicado no link do ransomware alienígena, principalmente na conta de outra pessoa. Depois de um tempo, quando meus superiores retornaram do intervalo para fumar, eu os cumprimentei com um aceno de cabeça, como se nada tivesse acontecido. Roy, vamos fazer um jantar de boas-vindas quando o líder do esquadrão voltar do serviço de campo. Está no cartão da empresa. Sim. Obrigado. E então, esperei o horário de término. Asterisco, asterisco, asterisco. Naquela noite, depois do meu primeiro dia monumental de trabalho, minhas tarefas ainda não haviam terminado. Vamos fazer isso. Depois de depositar 20 milhões de wons, fui para casa. Agora, no meu quarto, eu estava copiando o link de phishing da Alien Shopping que fotografei na galeria do meu smartphone por meio de análise de imagem. Depois de corrigir algumas partes ilegíveis, abri o navegador e colei o link na barra de endereços. Respire fundo. Entre. Clique. O navegador navegou pelo link complexo, e uma página apareceu, parecida com o layout do shopping de assistência social da Daedreon Inc., apenas para se despedaçar e desaparecer. E então, uma nova página se abriu. Parecia algo do início dos anos 2000, com sublinhados óbvios e fontes desatualizadas. Shopping espacial. Itens incríveis do espaço sideral. Vou dar uma olhada nos itens. Boing, boing, boing. Uma pequena nave espacial verde girava no canto. Isso é tão ridículo. Mas eu não podia deixar a breguice me enganar. Se você clicar em itens aqui, verá produtos bizarros e sobrenaturais à venda. Mas o problema é que os preços são igualmente exorbitantes. O mínimo começou em 1 milhão de won. Resultado da imaginação exagerada de criadores de histórias de fantasmas com egos enormes que pensaram: preciso usar itens ainda mais caros. Era eu ontem mesmo. Eu não teria conseguido comprar nada dessa lista. Mas agora. Tenho 20 milhões de won. Meu coração disparou um pouco.
O pensamento de poder comprar itens de um mundo fictício parecia uma descarga séria de dopamina. Por fim, cliquei na aba Itens. A tela foi carregada. O NID. Talheres sugadores de sangue, com 4.999.999. Walkie-talkie de amplo alcance, 4.999.999. Conjunto de piquenique Alice, 11.999.999. Nós podemos ajudar. 66.666.666. Desconto, serpente de prata, 4.999.999. 19.999.999. Reconheci a maioria desses itens. Finalmente minha sorte estava mudando. Claro que sim. Na minha excitação, rapidamente me lembrei dos detalhes. Talheres sugadores de sangue. Um conjunto de armas composto por um pequeno garfo e uma faca, que fica maior e mais afiado à medida que absorve o sangue de suas vítimas. Você poderia literalmente chamá-la de a arma de crescimento. Walkie-talkie mais amplo. Um walkie-talkie de brinquedo que permite comunicação remota com outras pessoas, mesmo em histórias de fantasmas. Seria muito útil quando você tem companheiros. Conjunto de piquenique Alice. Como o nome sugere, é inspirado em Alice no País das Maravilhas. Contém itens alimentares. Ele veio com uma bebida que temporariamente dobra o efeito dos itens e biscoitos que os reduzem pela metade. Foi aí que meu conhecimento sobre os itens terminou. Eu não conhecia os outros dois, mas a Weekend Help estava fora do meu orçamento, então ignorei. A serpente de prata está à venda. Conseguir um desconto sempre parece uma vitória. Cruzei os braços sobre o peito. Uma arma, um dispositivo de comunicação, uma poção de buff e um item com desconto. Meu orçamento foi de 20 milhões de wons. O que devo comprar para obter o melhor valor? Tudo bem. Tomei minha decisão e cliquei.